Vamos aqui e vamos destrinchar. O artigo 150, inciso 6º, a linha E da Constituição, é uma imunidade que ostenta algumas condições para o gozo dela. Não é qualquer fonograma e videofonograma musical, ou seja, não é qualquer CD, né, ou DVD musical que irá gozar na etapa, obviamente, de produção da imunidade conferida aos impostos que ali incidiriam, IPI e CMS, por exemplo, o próprio IBS. Pois bem, o fonograma e o videofonograma, ele tem que ser musical. Fonograma aí inclui vinil, tá? Tá na moda agora de novo, né? Todo mundo tem uma vitrolinha, eu tenho a minha também, né? Enfim. Tanto o fonograma quanto o videofonograma, ele precisa ser produzido no Brasil. Isso é uma conditio sine qua non para o gozo da imunidade. Se não for produzido no Brasil, nem precisa verificar o resto. Não gozará da imunidade, por uma razão muito simples. Vale aqui o mesmo raciocínio lá que a gente viu no artigo 14, inciso 2 do Código Tributário. Não é isso? No que diz respeito às imunidades para as entidades assistenciais. Quem está renunciando à receita é a República Federativa do Brasil, ora essa. Nada mais justo que se gere, então, emprego e renda aqui, produzido no Brasil. Precisa ser produzido no Brasil. O Estado dá com uma mão, porém quer a sua contraprestação em outra. Uma vez produzido o fonograma e o videofonograma musical no Brasil, aí sim a gente passa para isso aqui. Obras musicais ou literomusicais, cujos autores ou os intérpretes sejam que brasileiros. Os autores da letra ou da melodia sejam brasileiros ou o intérprete pelo menos seja brasileiro. Portanto, resolve o Bono Vox, né, vocalista do YouTube, caso você não saiba quem ele é, quem seja essa pessoa que eu estou mencionando aqui, resolva gravar um DVD ao vivo no Maracanã, que é um dos estádios de futebol mais famosos do mundo, né? Se não for o mais. No Maracanã. Ele vai produzir no Brasil um DVD. Opa, até aqui já podemos seguir adiante. Obra o quê? Musical. Seguimos firmes. As músicas que ele cantará não são as dele, são as do Roberto Carlos. Isso estará imune? Estará. Eu tenho um DVD produzido no Brasil, obra musical, cujo o intérprete não é um brasileiro, entretanto, eu tenho o quê? Um autor das músicas brasileiras. O autor das músicas é brasileiro, é ele que é brasileiro, a concordância aqui. Vamos pensar o inverso? Digamos que o Roberto Carlos vá produzir na Irlanda, já foi, não estará imune. Digamos que o Roberto Carlos produza no Brasil, tá? As músicas, né, em uma retribuição, uma gentileza, uma homenagem, né, a minha gratidão à homenagem, resolva gravar também um DVD no Brasil em inglês, só com músicas do YouTube. Está imune, tá? Agora, se vier um cantor estrangeiro gravar aqui e nem a música, nem o intérprete, nem o autor for brasileiro, em que pese gravado aqui, é carta fora do baralho, no que diz respeito à imunidade. Exceção à imunização. Etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Aline, não entendi nada desse final. O DVD foi gravado, né?
tá tudo certo, só que precisa o quê? Ele quer vender esse DVD. E ele vai precisar o quê? Gerar cópias do DVD. E se gera cópias por meio de replicação industrial dessa mídia óptica. Entendeu? Do que foi gravado vai ser jogado em uma mídia, um DVD base, que dará origem às cópias, aos outros DVDs. Ah, tá. Essa fase aí, conforme o final do dispositivo, salvo na etapa de replicação, não é isso? Não está imune, perdão. E a que não está imune é a mídia óptica de leitura a laser, como um DVD e um CD. Observe que o dispositivo constitucional nada fala dos discos de vinil, que não é uma mídia óptica de leitura a laser. Não sei se dá para ver, eu tenho uma vitrolinha aqui atrás, né? A gente pega o famoso bolachão, aquele disco pretinho lá, coloca e a leitura é por meio de uma agulhinha. Não tem nada a ver, mano, é um processo analógico, diríamos, não digital. Só que a Constituição não imunizou apenas qual etapa de replicação industrial. Qual o objeto? As mídias ópticas de leitura a laser. Isso nos leva à conclusão que os discos de vinil, mídias que não sejam de leitura ópticas e que não sejam de leitura a laser, estão imunes. Aline, por que essa etapa ela não seguiu imune? Ela não seguiu imune por conta da Zona Franca de Manaus. Permitam-me tomar uma água. Porque, afinal de contas, a maioria das indústrias de replicação de CDs e DVDs se estabeleceram lá na Zona Franca de Manaus em face do tratamento tributário favorecido. E, obviamente, ficam lá exatamente por isso. Então, se retira a distância, gente. Se chega ou por água ou por céu. Já começa por aí, o que encarece. Então, se retira esse favor fiscal, você acha que o estúdio de gravação que está localizado em São Paulo vai mandar o seu material, né, por via aérea ou aquática, para depois retornar da mesma forma? Isso fica caro. Né? Isso vai fazer ali mesmo, em algum lugar lá, por exemplo, em São Paulo, que tem a indústria, só que é bem mais cara. E em face disso, para resguardar a Zona Franca de Manaus, essa etapa aí não restou imunizada. Isso tem fundamento constitucional? Sim, tem fundamento constitucional. Está lá como um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Dê uma olhada lá no artigo 3º da Constituição, que um dos objetivos é o quê? Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Artigo 3º, inciso 3 da Constituição, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 3, erradicar a pobreza e a marginalização, voltado às pessoas em individualidade, e reduzir as desigualdades sociais e regionais entre as regiões da República Federativa do Brasil. Isso é cobrado em prova, Aline? Porque é fácil, né? É cobrado em prova. Olha só essa questão aqui, em uma prova da magistratura, se não me engano, foi da Magistratura Federal. Olha o primeiro tamanho da questão, que já dá vontade de chorar quando você se depara com uma questão dessas na sua prova. Mas vamos lá. Mary, Juan, Cristina e François são 4 amigos que tinham originariamente as respectivas nacionalidades. Mary, americana, não é isso? Juan, mexicana. Cristina, brasileira. Opa, já vou marcar aqui a brasileira, que é importante. François, canadense. Eles acabaram de se graduar em música na Juilliard School de Nova York, famosíssima, conceituadíssima, respeitadíssima. Em 2010, os 4 músicos decidiram passar o carnaval no Brasil.
Os estrangeiros se encantaram com a terra, com o povo e principalmente com a variedade de sons da música brasileira. Até aqui nada mais interessa. Juan, quem é Juan? É esse aqui, qual é a nacionalidade? Mexicana. Gostou tanto que em 2011 naturalizou-se brasileiro. Juan também é brasileiro, né? Se ele não perdeu lá a nacionalidade mexicana. François, por sua vez, conseguiu visto de residência permanente no Brasil já em 2012. Ou seja, François seguiu canadense. Em 2014, ou seja, eu tenho um marco pós-emenda constitucional 75 de 2013, Mary, de nacionalidade americana, produziu em Belo Horizonte, no Brasil, então isso nos leva a avançar na aferição da imunidade, um CD com canções sertanejas de Marcela e Marcelinho, autores gaúchos que interpretaram as canções de sua autoria. Então aqui está imune, não é isso? Ela produziu Mary, produziu em Belo Horizonte, no Brasil, um CD com canções sertanejas de Marcela e Marcelinho, autores gaúchos que interpretaram as canções de sua autoria, tá tudo certo. Juan produziu no Rio de Janeiro, então já vamos aqui, Mary. Juan produziu no Rio de Janeiro um DVD, isso, se produziu no Rio de Janeiro, já seguimos, um DVD com melodias do cancioneiro indígena da Amazônia, Juan também, em que pese Juan ser mexicano e brasileiro, né? O naturalizou-se aí foi só para pegar você. Mary e Juan seguem também. Cristina produziu na Argentina. Cristina não tem direito à imunidade nenhuma. Primeiro, porque não pode produzir fora do Brasil. Segundo, porque produziu na Argentina. Mentira, gente, eu gosto da Argentina, tá? Eu até torço, inclusive, às vezes, para a seleção argentina, mas vamos lá. Um CD com letras e músicas de sua criação. E, por fim, François produziu em São Paulo, aqui a gente já segue, né, na aferição, um CD instrumental com melodias folclóricas medievais de autores franceses. O François, nem o autor, nem o intérprete eram brasileiros. Ele produziu no Brasil, François estrangeiro, isso não é levado em consideração. Ele produziu em São Paulo, realmente, produziu no Brasil, entretanto, não deu, né? Não deu para ele porque, no final das contas, ele veio para o Brasil, mas não produziu música, né? Um DVD, um CD musical, cujo autor ou intérprete seja brasileiro. Com base nas informações acima, e no que dispõe a Constituição, então, aqui, no nosso exemplo, só quem vai ser, ó, Mary e Juan. Com base nas informações acima no que dispõe a Constituição Federal a respeito das limitações ao poder de tributar, o ICMS não incide sobre as operações de comercialização no território do CD produzido por Cristina. Não, Cristina, a gente viu que ela foi produzir na Argentina, então Cristina é carta fora do baralho. CD produzido por Mary? Sim, Mary a gente já tinha marcado, ó. Mary produziu em Belo Horizonte canções sertanejas, autores e intérpretes brasileiros. Mary tá tudo certo. Juan também, não é isso? No Brasil, e melodias de cancioneiro indígena da Amazônia. Juan também, tá tudo certo. François não. Está correto que se afirma apenas em... Vamos fazer essa questão por eliminação também? Eu já elimino a Cristina, então minha resposta não pode ser nem A e nem B, né? Vamos fazer... Se a gente não lembrasse, a gente teria condição de fazer um chute relativamente consciente, mas apenas em C, D e E, jamais em A e em B. A resposta a gente já viu, é 2 e 3. Onde tem 2? Né? Eu tenho certeza de Mary. Vou livrar 3. E aqui, letra C. Mary e Juan. Questão longa, mas relativamente o quê, gente? Relativamente fácil. Que dava para desenrolar, não é isso? Por meio da própria regra. Só você lembrar, tem que ser produzido no Brasil. E se for produzido no Brasil, não importa a nacionalidade do produtor. Não é a nacionalidade do produtor que importa.
O que importa é onde ele está sendo produzido, tem que ser no Brasil, e que autor ou intérprete ou autor e intérprete seja brasileiro. Por isso que aqui, não é isso? O François dançou, porque ele é francês, pouco e canadense. Estou com o canadense. Ele é canadense, veio para o Brasil produzir, sim, pouco importa a nacionalidade dele. Mas ele veio para o Brasil. A partir do momento que ele veio para o Brasil produzir, no caso São Paulo, eu tenho que aferir o que foi que ele produziu. Só que eu percebi que ele veio para cá para produzir melodias, um CD instrumental com melodias de autores folclóricas medievais de autores franceses. Ou seja, nem a autoria e nem a interpretação é de um brasileiro, por isso que não é imune, certo? Tenham atenção, questão muito mais trabalhosa do que difícil. A verdade é essa. Mas na hora da prova fica difícil porque é uma agonia danada mesmo, reconheço. Imunidade e ICMS. Pode haver tributação indireta? Pois bem, a gente sabe que todos os tributos, né, especialmente os impostos que incidem, lembram lá quando a gente estudou não cumulatividade? Pois bem, lembra lá daquela cadeia de consumo A que passa para B, que passa para C, e eventualmente no segundo exemplo a gente passou para D? Nós sabemos que o ICMS ali inserido na cadeia de consumo é um tributo vocacionado à repercussão financeira. Tá? Aqui craseado. E por quê? Porque o cidadão que circula, que pratica o fato gerador, ele é o sujeito passivo de direito, que está lá na relação jurídico-tributária e tem que pagar ICMS. Só que lembra lá do nosso exemplo, a mercadoria custava 100, o tributo devido era 10, e o que o comerciante, o que o sujeito passivo, aquele que circula a mercadoria, tendo em vista a vocação do ICMS de permitir o repasse do tributo àquele que está lá para consumir, faz? Ele vai embutir no valor da mercadoria, do bem, o tributo. Se ele quer circular, se ele quer receber 100 e ele quer receber 100 livre, ele vai embutir o quê? Os 10 reais pagos a título de tributo, de ICMS. Então, o que era 100 vai custar o quê? 110. 110. Aqui eu não estou falando de não cumulatividade. Eu estou falando de repercussão financeira. Eu estou me valendo do exemplo para que vocês se lembrem de quanto que era o tributo devido, tá? Então, o comerciante que não é bobo nem nada, ele vai pegar os 10 e vai embutir no valor da mercadoria. E quem é que, ao fim, pagará de fato, não de direito, porque de direito paga quem pratica o fato gerador, o ICMS? O consumidor, a gente. Já anotou lá a nota fiscal, tudo que vem de tributo, ICMS? Então, percebam, quando eu falo em repercussão financeira ou fenômeno de translação do tributo, de transferência do valor do tributo, é porque eu tenho um tributo, no caso aqui o ICMS, que permite a chamada tributação indireta, um imposto indireto, cujo aquele que paga de fato o tributo não é aquele que paga de direito. Eu tenho o empresário que circula a mercadoria e é o contribuinte de direito, por ordem legal, mas que, de fato, quem vai meter a mão no bolso para tirar o valor do tributo é o consumidor, a gente. E o que é que acontece? O sujeito passivo de direito, o produtor, a empresa, quem nos vendeu, ele vai ficar com os 100zinho dele e vai pagar esses 10, vai repassar esses 10 a quem? Ao fisco. No caso, se eu estou falando de ICMS, ao Estado ou ao Distrito Federal.
Pois bem, a imunidade é para quem? Para o contribuinte de fato ou para o contribuinte de direito? A imunidade é para o contribuinte de direito. Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 202.287. Vou ilustrar aqui para ficar muito claro para vocês, né? Nós sabemos que as igrejas, não é isso? Templos de qualquer culto e suas atividades estão imunizadas. Vai chegar aí o meio do ano, o que é que vai acontecer? São João e as festas dos santos padroeiros. E as empresas gostam, obviamente, de prestigiá-los. Não é isso? Faz aquelas, sabe aquelas quermesses? Aquelas coisas para oferir receitas, inclusive recursos para a manutenção da igreja? Pois bem, o que é que vai acontecer? Vamos fazer uma quermesse? O padre resolve lá, vamos. Vamos vender cachorro quente? Vamos. O que eu preciso para fazer um cachorro quente? No mínimo, pão e salsicha. E aí o padre, ele vai na padaria, né? E vai comprar o pão para vender cachorro quente lá na quermesse. Esse cachorro quente, quando for vendido, teria que pagar o quê, gente? ICMS, circulando, né? Comida. Vamos trabalhar em tese? Vamos. Pois bem, a igreja vai pagar? ICMS não. Ela está circulando. Ela é o contribuinte de direito. Ela quem pratica o fato gerador, que tem relação direta com o fato gerador, mas ela é imune. E quando ela foi comprar o pão, o padre foi lá comprar o pão para fazer esse cachorro quente, cuja venda está imune, ele pediu 100 pãezinhos. E aí ele percebeu na nota fiscal, opa, ICMS. Veja, seu padeiro, o senhor está me cobrando ICMS. Eu sou imune. Eu afetarei esse pãozinho, os recursos auferidos aos trabalhos da igreja. O que o padeiro vai falar? Padre, que o Senhor e Jesus me perdoe. O senhor é imune quando vender seu cachorro quente lá. Aqui, eu, comerciante, que circula o pão, não sou imune. Eu tenho que pagar o ICMS, o imposto devido pela circulação do pão. Assim sendo, eu vou repassar esse recurso, esse custo tributário para o meu consumidor. Então, em que pese o senhor está pagando por 100 pães, o senhor também, de fato, pagará o tributo, porque eu, contribuinte de direito, que circula o pão e pratico o fato gerador, que não vou pagar, podendo repassar, né? Sei lá se tem vida eterna mesmo, sei lá se tem inferno, se tem céu. Pois bem, estou vivendo aqui e agora, seu padre, e no aqui e agora, o ICMS é um tributo vocacionado à transferência da repercussão financeira dele, do tributo. E eu estou transferindo aí para o senhor que está adquirindo. É isso. Captaram? O padeiro é o contribuinte de direito. A pessoa jurídica, a padaria, é o contribuinte de direito. Ele que tem que recolher o ICMS. Ele que circula a mercadoria. Ele que pratica o fato gerador. Ele que tem relação jurídica direta com o fato gerador. E, portanto, precisa recolher o tributo. O padre é só o consumidor que vai tirar do bolso o tributo devido pela padaria. É isso. Só que, segundo o Supremo Tribunal Federal, o padre, aí quando invoca a sua imunidade, veja, seu padeiro, não pode me cobrar ICMS porque eu sou imune. O senhor é imune quando circular lá o cachorro quente. Porque a imunidade, ela se volta apenas para o contribuinte de direito, relação jurídico direta com o fato gerador. Para o contribuinte de fato, não.
certo? Eu espero que com a ilustração, né, tenha ficado claro. Imunidades específicas aos impostos. Além das imunidades previstas no artigo 150, inciso 6º da Constituição, voltada a impostos, existem outras específicas. Impostos sobre produtos industrializados, IPI, artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3. O IPI não incide sobre produtos destinados ao exterior. Imposto territorial rural, ITR, ele não incide nos termos do artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição. Ele não incide sobre pequenas glebas rurais, cujo proprietário não possua outro imóvel e explore esse outro imóvel. Tenho aqui uma imunidade objetiva, subjetiva, subjetiva, objetiva, voltado para uma pessoa que não tenha outro imóvel. Deem uma olhada aí no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2. Não incidirá o imposto previsto no inciso 6º do CAPT, não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei quando as explore os proprietários que não possua outro imóvel. Ou seja, pequeno e o proprietário não pode possuir outro imóvel. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Artigo 156, parágrafo 3º, 2 da Constituição Federal de 88, determinando que a lei complementar irá definir sobre operações e serviços que não incidam ISS destinados ao exterior. Tenham atenção, no 156, parágrafo 3º, inciso 2, porque é a lei complementar que irá excluir da incidência a exportação dos serviços. Não decorre diretamente da Constituição. O ITBI, artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, segundo o artigo 156, parágrafo 2º, 1, o imposto previsto no inciso 2, ele não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente da pessoa jurídica for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, ou seja, o objeto, a atividade empresarial, seja a exploração de imóveis. Vamos entender aqui, na primeira parte, ele diz que não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Digamos que duas pessoas resolvam criar uma empresa, criando uma sociedade. Uma tem dinheiro e a outra tem imóvel. E ambos realizarão esse capital por meio do aporte desses recursos. Um imóvel, um bem imóvel e o outro com dinheiro. Esse imóvel será transferido, obviamente, para a propriedade da pessoa jurídica que está sendo constituída. Se eu tenho Fábio e Leonardo constituindo uma pessoa jurídica, Fábio tem dinheiro, Leonardo tem um bem imóvel, e eles querem constituir uma pessoa jurídica com capital de 200 mil. Um entrar com 100 e o outro com imóvel no valor de 100. Leonardo transferirá a propriedade que é sua para a pessoa jurídica constituída. Essa operação está imune, nos termos do 156, parágrafo 2º, 1. E todas as vezes, primeira parte, segunda parte, quando eu estiver falando de transformação empresarial, cisão, fusão, tudo que está aí, está imune também. Tributação exclusiva pelo ICMS, imposto de importação
Imposto de exportação, artigo 155, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988. E a gente vem já.